Então, bom dia. Retomando a leitura de Confiança, Doação e Gratidão, Forças Construtivas da Vida Social, página 205, último parágrafo. O que descrevemos aqui pode ser representado conforme o esquema na página a seguir. No centro desse esquema está a vida jurídica, e abaixo dela a expressão entrar em acordo. Com base na igualdade, são feitos, na vida jurídica, acordos, leis, regras, com relação a direitos e deveres, procedimentos, normas de permissão, medidas comuns necessárias. Esses acordos têm, fundamentalmente, três funções: a separação entre os polos, a ligação entre os polos, a instituição do campo mediano. Eu vou colocar na tela, para quem estiver acompanhando, vocês conseguem ver? Para quem estiver acompanhando a leitura pelo canal do YouTube, esse é o gráfico. Nós temos na parte superior escrito corrente espiritual de doação, no sentido da esquerda para a direita. E na parte inferior, nós temos uma outra seta, na direção contrária, escrito corrente material de doação. E no centro, interligado, cada um dentro de um círculo, nós temos vida espiritual, no centro, vida jurídica, e na outra ponta, vida econômica. E na parte inferior desse desenho, tem as palavras doar, entrar em acordo e comprar. Esclarecemos, resumidamente, essas três funções em plena consciência de que, na prática da legislação, frequentemente a mesma regra cumpre várias funções. 1. A separação entre os polos. A necessidade da separação constitui um tema central de nossas observações. Nós descrevemos culturas mais antigas como sendo teocráticas. Por toda parte pode-se perceber a dominância da vida espiritual. Embora essa forma de sociedade seja datada, mesmo assim, ela surge repetidamente e em todo lugar. Quando fundamentalistas estão no poder, quando uma ideologia política rege determinando tudo sozinha, mas também quando tecnocratas declaram como norma para a totalidade as concepções usuais, por exemplo, científico-naturais no sentido de materialistas, no âmbito do ensino e da saúde. A vida espiritual sempre tem tendência missionária. Portanto, é tarefa da vida jurídica estabelecer aqui limites e criar condições para uma vida espiritual realmente livre, ou seja, multicolorida, polivalente e autônoma. Nós apresentamos como sendo característico de nossa época o outro extremo, uma dominância presenciada em toda parte da vida econômica. Esta não se sente tanto o ímpeto de exteriorizar algo, possui, muito mais, uma inclinação para assambarcar todo o suceder social e configurá-lo para negócio. Também aqui, a vida jurídica precisa estabelecer limites. No capítulo 4 desta segunda parte, Patologias do Doar e do Comprar, nós já dissemos que as fontes da economia, natureza, trabalho e capital, não podem ser transformadas em artigo de compra. É dentro da vida jurídica que são determinadas as condições sob as quais a vida econômica pode fazer fluir essas fontes. É por meio dessa legislação que precisa surgir uma relativa autonomia também para a vida econômica, dentro da qual os diretamente envolvidos, produtores, comerciantes e consumidores, resolvam seus próprios problemas em reflexão conjunta. 2.
a ligação entre os polos. A relativa autonomia dos polos se contrapõe uma absoluta dependência mútua. Já falamos sobre isso anteriormente. A vida espiritual depende de um amplo apoio material por parte da vida econômica. E a vida econômica depende, quanto ao conteúdo, de uma ampla corrente alimentar da vida espiritual. A criação dos quadros jurídicos para essas duas correntes representa a segunda função dos acordos que são firmados no campo mediano. Trata-se, nesse caso, de decisões democráticas a respeito do quanto do lucro da vida empresarial é desviado para, com isso, possibilitar a vida cultural. Aliás, sem que ainda seja decidido também democraticamente sobre a destinação concreta desse dinheiro. Também são decisões democráticas que definem sob quais condições os resultados da vida cultural, de atividades científicas, artísticas ou educacionais, devem afluir como alimento para a vida econômica, para ali tornar-se aplicáveis no processo de produção. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Posso seguir? Seguindo. 3. A instituição do campo mediano. A terceira função, a qual se referem os acordos do campo mediano, é o próprio campo mediano. Em primeira linha, trata-se aqui da moldagem do processo democrático de tomada de decisões. Quais órgãos, quais procedimentos, quais objetos? Além disso, é preciso tomar providências para a segurança comum, exército e polícia, para a qualidade de vida, infraestrutura e para a segurança social, instituições sociais. Nós estamos absolutamente conscientes de que aqui foram lançados, de uma forma extremamente simplificada, os contornos de uma nova estrutura social que está bem fortemente em contraste com a complexidade, em realidade ilimitada, que se encontra tão logo se queira realizar ao menos uma ínfima parte dela. Por outro lado, contudo, podem-se apontar muitos desenvolvimentos que se mobilizam na direção da imagem aqui esboçada. Legislação ambiental, Federação Europeia para o Ensino Livre, Movimento pelos Direitos Humanos, defensores da renda mínima e muitos outros similares. Este último item também surgiu principalmente para apontar como as correntes materiais e espirituais de doação que ligam os polos necessitam de um campo mediano estabelecedor de limites. Para concluir, Silvia, Oi. desculpa eu interromper, mas assim, esse último que você leu, ele, né, e um finalzinho lá do anterior, ele trata assim, só a gente está criando essas coisas, né? Assim, vou falar bem uma visão simplista aqui que eu entendi do desenho, porque a gente não aplicou direito a conformação de como estava posto esse desenho, né? Porque se a gente faz direito cada uma dessas três partes aqui, né, que se interligam lá no desenho, talvez, né, tivesse um entendimento bem sob esse ponto de vista do que representa cada uma delas, talvez a gente não precisasse de tantas, como que eu posso dizer assim, penduricalhos, né? Porque Uhum. quando você fala ali, ó, ambiental, legislação, tarará, a gente vai criando um monte de parafernália e vai perdendo o sentido do porquê nós estamos criando isso, né? Porque a gente Mas perdeu a essência, eu acho, né? Pensando sobre isso. E aí a gente fica mais focado nessas parafernálias e esquece do porquê que elas foram criadas, assim, eu quero dizer o seguinte, a gente fica trabalhando no erro, em vez de focar, né, na coisa em si, sabe? Então, não sei se me fiz clara. não, eu vou responder de uma forma, vamos ver se a gente está conversando a mesma coisa. Mas essa imagem de vida espiritual, vida jurídica e vida econômica, ela foi acontecendo ao longo do tempo. Ela foi tomando.
ela foi tomando. Então, assim, hoje o que a gente vê de forma concreta, ela foi se delineando ao longo do tempo. E talvez agora que a gente perceba que essa fluidez, digamos, dessas áreas, né, interligadas, eu acho que a compreensão a gente está começando até agora, porque eu estou pensando no ser humano assim, meio criança mesmo. A gente foi organizando, mas a gente não sabia do que a gente estava brincando. Acho que é isso. E agora a gente começa um vislumbre de consciência sobre essa brincadeira, mas a gente criou um monte de parafernália, então talvez a gente precise, não é dar um passo atrás, mas enxugar para chegar no essencial. Eu acho que é isso, sabe? Eu vejo, conforme eu vou falando, é que vai vindo a ideia, então desculpe se eu falo de uma forma atrapalhada, mas eu tenho a sensação de que foi isso. Vem do essencial, tem uma expansão, e agora a gente precisa de uma contração para voltar para o essencial, sabe? É bem o movimento do respirar num processo da humanidade. Então, sim, a gente está nessa expansão, mas cheio de parafernálias, né? Quando a coisa era mais simples, mas a gente não conseguia perceber antes que tinha essa. Talvez o Pequeno Príncipe agora fale, né? O invisível escapa aos olhos, escapou. Isso, isso. E quando você fez esse movimento aí com as mãos, eu fiquei Como... pensando também, é que é isso, né? A gente veio da unidade, faz todo esse caminho e volta, né? E aí faz todo sentido isso que você falou, né? Porque a gente está mesmo agora contraindo e está por vir uma série de coisas para a gente chegar nesse lugar aqui, bem, bem colocado. Obrigado, Silvia. Imagina. É... Bom, vou repetir aqui o último. Este último item também surgiu principalmente para apontar como as correntes materiais e espirituais de doação que ligam os polos necessitam de um campo mediano estabelecedor de limites, que é a vida jurídica, e a gente não tinha isso antes. Né? Saber conviver, precisar entender como é conviver em comunidade, né? Ai, desculpa, é que agora me veio de novo. Porque Sim, antes, quando a gente vivia em comunidade, não tinha individualidade. é verdade. Isso sim, Era bem, aquela era vida, conjunto, né? era Um o junto. conjunto, eu me perco no outro. E o Exato. processo é eu reconhecer que eu sou um dentro desse coletivo. E Sim. aí, Por isso, para isso, é preciso estabelecer mas por isso dessas duas palavrinhas, né, ó, que está em cima dessa imagem da vida jurídica, alimento e apoio. Olha que coisa apoio. incrível, né? Serve de alimento e de apoio, incrível. Para concluir este capítulo, eis que ainda um último ponto de vista capaz de proporcionar uma perspectiva inesperada ao anterior. No âmbito da corrente material apoiadora, nós falamos sobre duas partes, uma de ciclo breve, direta, e uma de ciclo longo, indireta. Com a de ciclo breve, designamos a contrapartida que flui para os trabalhadores, pelo lado do mercado, por meio do ganho do trabalho em comum e seus honorários. Esse ganho não deve possibilitar somente meu próprio sustento no sentido mais limitado, concretamente, manter minha força de trabalho ativa. Precisa criar, ao mesmo tempo, o alicerce para um modo de vida que seja capaz de doar, não somente no sentido material, na medida em que eu abdico da utilização consumidora de uma parte dos rendimentos para poder presenteá-la, mas também no sentido anímico e espiritual. No capítulo 3 desta segunda parte, nós enumeramos outro espectro de tipos de doação. Aqui reside a origem de uma corrente de doação que parte diretamente do homem concreto e individual e se dirige a pessoas concretas e instituições. Essa corrente apoiadora e brevemente cíclica de doação começa, portanto, como fluxo de ganhos,
mas encontra sua continuidade na doação individual e livre de pessoas concretas para o apoio concreto a pessoas e instituições necessitadas. A essa corrente de doação, brevemente cíclica, direta, contrapõe-se a de ciclo longo. Com isso, nos referimos à ampla corrente de dinheiro de doação desviado dos excessos, lucros, que surgem no processo de produção. Essa corrente só entra em movimento quando, na vida jurídica, é cavado um leito para isso. Porém, esse só será o caso se, nessa vida jurídica, entre os cidadãos que dentro dela tomam suas decisões democráticas, surgir consciência de que, surge uma nociva hipertrofia da vida quando uma quantia exagerada desses excessos é diretamente reinvestida. 2, as pessoas que produziram as mais-valias não podem reivindicar direitos diretos sobre elas, porque as fontes dessas realizações se situam em outro lugar. E, por último, a vida espiritual, cultural, sofre de subnutrição, e, com isso, continuamente também a econômica, e, portanto, toda a sociedade, quando essa vida espiritual, cultural, não é apoiada por uma ampla corrente de doação. A corrente de ciclo longo tem um caráter completamente diferente do que a primeira descrita. Ela é muito mais fortemente institucionalizada. A primeira se baseia em iniciativa pessoal. É mais anônima, porque os objetos de doação não são, de início, nitidamente reconhecíveis. A primeira tem um direcionamento bem mais pessoal. E é colocada em movimento pela luz da consciência. Na primeira, isso acontece mais pelo calor do coração. Atrás dessas duas correntes estão dois arquétipos impressionantes: a doação dos reis magos e a dos pastores. Os pastores são confrontados com a imediata necessidade física do menino Jesus: frio, fome e sede. É por um impulso moral e com o calor anímico de sua índole pastoril que eles presenteiam, oferecem de seus próprios limitados recursos um cordeiro, lã, leite, e o quarto pastor, uma ponta de sua peliça. Tem um asterisco e uma explicação de rodapé. Apoiamos-nos aqui nas imagens do chamado Alto Natalino de Oberhofer, tal qual é anualmente apresentado na maioria das escolas Waldorf livres. Esse alto medieval de Natal, coletado e registrado no livro por Karl Julius Schröer, professor de literatura na Universidade de Viena, em meados do século XIX, era apresentado por colonos alemães na região austro-húngara de Pressburg. Já no século XX, foi introduzido por Rudolf Steiner no currículo das escolas Waldorf, onde até hoje é apresentado, inclusive nas respectivas traduções para os idiomas locais. Existe uma forte moção entre esses pastores de preparar com seus presentes terrenos uma recepção digna da luz espiritual que eles presenciam no menino Jesus. Os reis demonstram uma maneira completamente diferente de presentear. Eles não vivem juntos no campo, como os pastores, vêm de diferentes pontos cardeais e ainda precisam encontrar-se. Eles não recebem a revelação sobre o nascimento, como os pastores, num sonho, no sono no campo, e sim despertos ao observar uma estrela no céu. Eles tornam presente toda a riqueza dos 3 períodos culturais teocráticos precedentes, já mencionados antes: o proto-hindu, o proto-persa e o egípcio. Sua riqueza estava relacionada com o que fora desenvolvido nesses períodos em termos de qualidades anímicas, no pensar, sentir e querer. Esses 3 magos iniciados sabem que não podem ficar com as dádivas desses períodos culturais, que estas
Só cumprirão sua destinação quando forem colocadas a serviço, forem presenteadas ao elevado ser, ao elevado eu, que agora foi dado à luz da terra. E assim, eles oferecem suas dádivas, ouro, incenso e mirra, ao menino Jesus. É um gesto de doação oriundo da luz da sabedoria e com um caráter quase objetivo. O que foi desenvolvido na Terra só encontra sua destinação quando é elevado à luz do Espírito. Essas duas correntes de doação, com uma qualidade pastoril e uma régia, encontram sua correspondência em duas diferentes atividades pensamentais. A primeira possui qualidade pastoril. Trata-se, nesse caso, do direto testemunho de agradecimento de ciclo breve, do receptor para o doador, espontâneo, caloroso e direcionado à pessoa. O segundo é muito mais objetivo, indireto e de fôlego mais longo. Ele possui qualidade régia. Trata-se aqui da gratidão, que não se dirige a uma pessoa ou instância concretas. De certo, também pode fazer, mas que desencadeia um sentimento de responsabilidade pelo que se recebeu de presente. É preciso trabalhar com e nesse presente para que ele amadureça e se torne meu patrimônio interior. Então, ele poderá ser presenteado adiante. Assim como a corrente régia e a pastoril se unem no ser de Cristo, do mesmo modo, só surgirá uma realidade digna do ser humano, cristã, social, quando se fizerem valer as duas correntes, a de doação e a de agradecimento. Gente, isso é Bonito esse último, maravilhoso. Isso né? é Assim, maravilhoso. eu achei complexa essa última leitura, quando começa seria alguma coisa para voltar a ler, porque tem muitas coisas que para mim não conectam. Mas esse final, a partir da imagem da doação para o menino Jesus e tudo, parece que forma outra imagem, facilita tudo aquilo que foi complexo antes. Ai. Mas eu ainda acho que esse eu ainda precisaria de ler ele de novo, assim, para. A gente poderia fazer isso juntos, né? Porque foi um primeiro impacto, né? Porque aqui Uhum, tem muitas coisas que a gente precisa entender, né? Só esse desenho aqui, eu acho ele extremamente relevante, e isso que a Silvia falou fez todo sentido, né? A gente foi construindo essas coisas, é verdade, né? Todas essas imagens trazidas, a gente vivia em grupo, né? Aí a gente vai separando e tudo mais, e aí ele fecha com essa imagem dos pastores dos reis, que é justamente o que você falou, né, Silvia? Pensa, né? Então, os pastores doam aquilo do grupo, né? Então, é como, ó, estou entregando isso aqui porque é o que é o que a gente uhum, vivenciou até agora, tal, e os reis vêm para trazer o eu, né? Incrível, né? O individual e como gratidão, né? Não que o outro não seja, mas é incrível essa. Nunca tinha visto esse evento desse ponto de vista, né? E é bem bonito mesmo. Agora, essas três bolinhas aqui que você leu, né? Surge uhum. consciência de quê? Para mim tá um pouquinho difícil de entender, né? Os Sim. três tickets ali, né? Eu até voltei, quando você estava lendo a segunda, eu voltei e falei, mas peraí, do que se trata mesmo esse negócio aqui que ela tá lendo? Hum. É um Eu livro para ler de achei novo. eu achei o capítulo sobre gratidão mais denso do que os demais, do que o da confiança e a doação. E é interessante porque eu estou até voltando aqui um pouco às páginas, mas eu fico pensando assim, né? O tanto que a gente usa essa palavra gratidão, 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 né? A Sim, gente faz um uso dela tão corriqueiro, vamos dizer, e ela é tão densa, né? Esse sentimento ou essa ação de gratidão, né?
esse pensar de gratidão, porque eu acho que talvez a gratidão ela passa pelos três mesmo, né? O pensar, o sentir e a ação. É de uma densidade no sentido de profundidade mesmo do que é Sim. isso e como que a gente usa isso, né? Assim, aleatoriamente na vida, né? Meio. Eu tenho dificuldade de usar essa palavra a qualquer momento. Assim, Uhum, eu tenho muita dificuldade. E acho que eu já comentei aqui com vocês, a Cíntia sabe, quando eu participei a primeira vez do módulo de formação, acompanhando o grupo da Cíntia, eu até eu pintei um quadro sobre isso, porque foi a primeira vez que eu tive uma sensação integral de gratidão. Era uma coisa que física que chegava quase a doer, sabe? Tamanha doer que eu quero dizer assim, teve uma expansão da região cardíaca tão grande, foi algo que eu recebi desse grupo num primeiro movimento meu de acompanhar uma outra turma em formação e aconselhamento biográfico, é, que eu cheguei na minha casa e fui para uma aula de pintura. Acabei pintando um quadro. E assim, hoje, para mim, gratidão é algo que eu só reconheço se eu tenho a sensação muito próxima daquilo que eu tive quando eu estive em contato com aquele grupo. Para mim, pessoalmente, é uma coisa muito. Se eu não sinto, né? Se não me preenche da forma como me preencheu as coisas que eu recebi naquele momento, eu não consigo reconhecer como que eu sou grata àquilo. Eu sou obrigada, sou agradecida, sou uma série de coisas. Mas gratidão, para mim, é algo que tá num patamar meio elevado, assim. Não sei, não é corriqueiro. Ô, Silvia, você falando dessa forma me levou àquela outra palavrinha, né, que a gente ouve também muito, a graça, né? Que a gente tem as coisas por graça divina, né? E que a gente, quando você trouxe essa imagem aí do quadro que você pintou, talvez você estava nesse lugar da graça, né? Tipo, olha, eu tenho que agradecer, né? Porque foi uma graça, né? Foi por graça divina de eu ter sido tocada para esse lugar, né? Isso que a Cíntia falou faz todo sentido para mim, porque virou vulgar e virou, assim, sabe, modinha, né? Perdeu a Enfim, a gente essência. perdeu a essência, né? Então, quando a gente lê aqui esse finalzinho dos reis, né, e dos pastores, parece que reconecta, né? Assim, olha, Uhum. sabe assim, para mim, nossa, nunca tinha visto essa história conectada dessa forma, né? De encerrar épocas, de começar, né? De entregar aquilo que ganhou de graça, por graça divina, né? Então, é isso. Eu acho, e eu gostei do que a Cíntia falou, eu concordo plenamente, Cíntia, porque a gente vulgarizou, né? E não sabe do que se trata, simples assim. Que eu agora tive o livro, né? Eu vi o início do capítulo de gratidão, gente. Vocês viram lá na página 183? Você já sabe melhor que eu. Tá com um lava-pés. Ai, Eu caramba. voltei aqui, eu ia falar isso, eu Nossa, lavo a gente, isso é pés, tão. E esse, o Hum. pé, o que que é o pé, né, gente? Quando a gente Mas estuda lá, meu e acho Deus. que a gente não pode deixar passar quando ele fala das duas correntes de doação, que a primeira traz a qualidade pastoril espontânea, calorosa, né? Então, espontâneo, caloroso e direcionado à pessoa. E o outro é do reconhecimento da responsabilidade daquilo que você recebeu. Hum. Quer dizer, você é grato, mas porque a partir daquilo você reconhece que algo é seu naquilo lá, é de Isso. responsabilidade sua desse movimento. Não é só porque você recebeu. Ai, gratidão, você, né? Não.
Você foi agraciado com algo que É, te a coloca graça, num lugar de responsabilidade. é A isso. partir daquilo que você recebeu. Não é batata quente, você passa, você Não. joga. Não. É elaboro, transformo, reconheço e ó, vou para o Gente, ciclo. tudo a ver, Silvia. Me veio aqui as correntes também de Caim e Abel, né? Porque a gente pode fazer essa analogia, né? Que Sim, o pastor lá, o Abel, que é o irmão bom, né? Que morre pelo outro, mas que doava o que o grupo produzia, né? E aquele era o sacro ofício deles, né? Então fazia isso, né? E era vamos dizer assim, a despedida de uma época incrível isso que você falou, né? Nossa, me trouxe muito. E agora a época da graça, somos agraciados com uma coisa que não é imediata, mas não é efêmera, que quando a gente reconhece, eu acho que a gente tem que pintar mesmo, como a Silvia falou. Porque eu preciso entregar também para o mundo. Meu Deus, sabe? Eu fui tocado por uma graça, né? Sou agraciada. Tô com, né? Ai, Silvia, muito obrigada. Essa sua imagem do quadro, eu que não sou artista, mas eu adoro. E estou entrando nesse negócio, fazer algumas coisas, assim, desenhar. Eu falo, nossa, que bom que ela falou isso. Muito obrigada. olha, antes da gente viajar, então isso foi antes do dia 5 de setembro, teve um encontro pela Sociedade Antroposófica Brasileira de quatro, vamos chamar assim, de quatro pensadores da antroposofia. E uma das coisas que eles trouxeram é que a arte vai ser a linguagem do futuro. É ela que vai unir todo mundo. Então, acho que quanto mais a gente, não quanto mais, mas aquilo que a gente conseguir incluir de arte na nossa vida, para a partir disso conseguir expressar coisas que muitas vezes a gente, né? E até porque vou de novo naquela máxima, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Talvez seja por esse motivo que muito da construção no processo do aconselhamento biográfico é instigar, provocar ou oferecer que quem esteja fazendo a sua retrospectiva construa imagens a partir daquilo que está sendo organizado, né? Que a imagem amplia o campo de compreensão. É aquilo que também você já falou, que a imagem leva para a essência, né? E saímos do efêmero, né? Então é outro lugar. Mas a Vamos Silvia dar. foi cirúrgica, a Cíntia também foi cirúrgica, né, de falar aquele negocinho ali, ó. Ó, gente, a gente fala vulgarizando, né, o negócio. Ai, meu É, Deus. vamos iniciar a leitura do capítulo 7? Sei, eu estava pensando se a gente não começava ele no próximo encontro, porque senão a gente fica assim, partindo o Tá conteúdo, bom. e eu acho mais interessante quando a gente consegue ver um capítulo inteiro, sabe? Até pela complexidade mesmo do que tem, né? E eu pensei até da gente terminar relendo o Lava Pés. O que vocês acham? A gente termina um pouco mais cedo, mas Eu acho uma relemos excelente o ideia. Lava Pés e deixamos ele reverberando, até porque a próxima semana, quinta-feira, é feriado. É verdade, Senão a é gente Ah, vai verdade. tá. ficar um longo período, então o capítulo a gente acaba se perdendo, né, na leitura. Pode ser Então, assim? por mim, sim. Então, na Sim, quinta que sim, vem não tem leitura, é É isso? feriado, né? 12 de outubro. é E Tá verdade. aí a bom. gente vai se ver só daqui a 15 dias. Aí a gente começa um capítulo novo. Tá Eu achei ótimo. ótima ideia, Cíntia, muito bom. É, Tá. eu Eu vou também reler, achei. então, o Lava Pés, para ele ficar com a gente aí ao longo desses 15 dias. O Lava Pés. Ó muda pedra, em ritual, a ti me inclino em gratidão. Graças a ti sou vegetal. A vós sou grata, ó solo e flora, e a vós me curvo. Me elevastes ao animal que sou agora. Ó pedra, erva e animal, reverencio-vos tão grato a tripla ajuda a este mortal. Criança,
ante ti depomos nossa piedosa gratidão, pois, porque és, nós também somos. Da divindade, una ou plural, emana a gratidão que enlaça a esfera do existencial. Isso. É isso. A gente se Aqui vê, só uma então. coisinha, Ah, ô, sim, pode Cíntia, uma falar. coisinha, que é assim, ó, você vê, ele começa mineral, vegetal, Uhum, animal, e quando ele vai para o reino humano, ele fala da criança, não é? Porque o primeiro setênio é totalmente divinal, né, gente? É tão bonito isso, né? Ele não fala do uhum. homem, né? Sim, ele chama criança, ela, né? É, não, Christian, ele. Então é maravilhoso isso. Muito, muito obrigado por você ter colocado a gente nesse lugar também, Cíntia. Até dia 19, certo? Muito bom. Tchau, Obrigada. gente. Bom feriado.